Olá, eu sou o Joadir e dando continuidade aos resumos da Operação Cavalo de Troia, hoje eu vou falar sobre a Via Crucis, no 27º vídeo. Hoje é 24 de outubro do ano de 2023. Faltou dizer que aquela placa, eu falei que ela tinha 60 centímetros, mais ou menos 60 centímetros de comprimento, mas não disse que ela tinha 20 centímetros de largura. Eu acho que não falei disso. E também que a grafia do aramaico e do grego era da esquerda para a direita, ao contrário da grafia em latim, que era da direita para a esquerda, como nós fazemos, entendeu? Então era isso, era branqueada para poder sobressair a escrita em carvão, né? Que era que eles usavam. Bom, dito isso, enquanto o Pilatos escrevia as placas, os zelotes iam apanhando. Eles iam batendo para amansar, né? Para amansar os guerrilheiros, né? Eles iam batendo neles. E aquele guerrilheiro mais forte e mais velho, o Gistas, era uma pessoa bem violenta e muito corajosa. E ele, num determinado momento, ele conseguiu dar um chute violento no baixo ventre de um legionário, que derrubou logo o cara, né? Lógico. Aí correram ali para acudir o legionário e encher o cara de pancada, de chicotada, de chute e tal, né? Depois, eles começaram o procedimento, né? Longino já acelerou o procedimento para preparar os três, né? Para seguir viagem lá para o local da crucificação, lá no Gólgota, né? Lá no Calvário. Então, como é que eles faziam isso? Eles pegavam o madeiro, né? Lá o patíbulo, e colocavam nas costas do condenado e amarravam na mão direita. Amarravam a mão direita com uma corda, a corda muito comprida. Amarravam a mão direita do condenado e vinha com a corda e amarrava a mão esquerda. E dali descia com a corda para o pé esquerdo. Então ele ficava preso aqui, ó, como se fosse uma canga. E era assim que eles carregavam o madeiro. Assim que o condenado passava, né, ia até o Gólgota carregando o madeiro assim, tá? Preso. Então, aquela mesma corda foi usada para fazer. Amarraram primeiro o Gistas, depois o Dimas e depois Jesus. Mesma coisa, só que o caso de Jesus foi bem complicado por causa daquela maldita coroa. Entendeu? Então, como botar aquilo nas costas de Jesus com aquela coroa ali, ó? Cada vez que ele fazia qualquer movimento, aqueles espinhos furavam ele. Então teve muita dificuldade. Apesar de ele, mansamente, tentando ajudar, era difícil. Até que finalmente o cara puxa Jesus pela barba e consegue amarrar, né? O texto é muito grande. Eu marquei só aquelas partes que eu vou falar, para não ficar muito longo esse vídeo. Então, a partir da página 441, a partir da página 441 em diante, é que fala sobre isso. Então, estando pronto, tudo resolvido, o Pilatos vai embora, se despede, e Civilis também se despede, deixa tudo encarregado ali na mão de Longino e tal. Qual a dificuldade maior de Jesus com relação ao patíbulo?
não era uma madeira aparelhada como essa aqui. Né? Não era uma madeira aparelhada. O patíbulo, lá aquele que ia montar lá a cruz, como eu falei no vídeo passado, aquela madeira que ia montar a cruz, levando já o prisioneiro aqui, prisioneiro pregado na cruz, eles usavam uma escada aí de 5 metros e botavam o prisioneiro na cruz, ficava na cruz lá. Mas a madeira não era aparelhada assim, era madeira bruta, era uma madeira, é um cilindro, né? Madeira cilíndrica. Então aquilo atrapalhou muito Jesus por causa daquela maldita coroa. Então, muita dificuldade, que além de ser roliço, né? Escorregava e tal, e toda vez que tentava colocar na posição para botar os braços dele para prender, aquilo doía muito, né? Porque machucava muito ele, aqueles espinhos enfiavam na cabeça dele, na nuca, etc. Bom, e aí, estando todo mundo amarrado, com o patíbulo na nuca, eles seguem. E Jesus, o cientista, calcula que nesse momento o batimento de Jesus chega a 170 pulsações por minuto. E a pressão arterial vai a 19, 190 ele coloca aqui. Então, ele fala que ele consumia muita energia com aquele patíbulo nas costas. Então, nesse momento, antes deles saírem ali, um dos legionários repara na sandália de Jesus e pede ao Arsênios, que é o cara que estava ali encarregado de ajudar o Longino, era a segunda pessoa, pede para colocar a sandália de Jesus. E o legionário vai. Quando ele pega o pé esquerdo de Jesus, logo o pé danificado, quando ele pega o pé esquerdo para colocar a sandália, Jesus cai. Tem jeito. Aí cai e o elmo vem, né, se machuca, a coroa, apesar de proteger Jesus, apesar de proteger o rosto dele, para não quebrou nada no rosto, mas feriu mais ainda. Então, intensa hemorragia logo, né? Mais sangue. Então, o cara desastrado, né? Desastrado lá, acaba de calçar a sandália dele, eles seguem. Os Longinos mandam empreender a viagem. Eles saem dali da fortaleza, passam por um túnel, né? E o cientista fala que da comitiva, ele fala aqui, ó, ali pela hora sexta, meio-dia, né? Ali pela hora sexta, Longino deu ordem de empreender a marcha. A escolta havia sido acrescida de outros legionários, todos fortemente armados. 8 se colocaram de ambos os lados do prisioneiro e o restante, até um total de 12, dividiu-se entre a vanguarda da comitiva, logo atrás do centurião e seu lugar-tenente. E na retaguarda, para cada réu, portanto, havia sido designado um contingente de 4 soldados, expressamente encarregado de sua vigilância e da crucificação. Um desses infantes carregava, ademais, um encebado saco de couro que pendia de um chucho terminado em forma de forca, que ele apressou em apoiar no ombro. Então, essa não existia mochila, né? Mochila não tinha sido inventada ainda. Então, carregava um saco ali,
de forma, com alguma correia e tal, que pegava. Naquele saco estavam os utensílios que ele usava, que ele foi usar lá na crucificação. Então todos seguiram, né, os zelotes de Jesus, todos atados pelo tornozelo, né, com aquela corda comprida, para evitar evitar fuga, né? Eles faziam isso. Naturalmente já tiveram alguns problemas algumas vezes, né? Por isso que eles procediam dessa forma. Então eles acharam os próprios soldados, né? Acharam que Jesus não tinha condição de chegar lá. Mas não falaram nada. Seguiram e tal. Então, a certa altura do túnel, passavam por um túnel, né? Saía dali da fortaleza, da área da casa do Pôncio Pilatos, chamada de pretório, né? Eles saíam dali e passavam por um túnel, uma espécie de túnel, para ter acesso à ponte levadiça para ganhar o terreno e seguir viagem, para ganhar a rua. O Gistas, aproveitando o momento de distração, já no final do túnel, deu uma cuspida no soldado, e quando o soldado se perdeu a noção, ele mandou o patíbulo, virou com o patíbulo, né? E bateu na cara do centurião, que partiu o rosto, né? Quebrou o rosto do cara, do centurião, do soldado. Ele caiu lá e tal, já ficou fora de serviço. O Longino veio correr, eles vieram, bateram nele novamente, bateram demais no Gistas, mas o soldado, né, ficou fora de serviço, foi mandado descansar e tal, e botou outra pessoa no lugar dele. Aí eles vieram, socorreram e tal, e parou o tumulto, né, resolveram logo a situação. E Jesus permanecia caído lá, como ele ficou. Aquele tombo lá do cara mexer botar a sandália nele, ele ficou ali. Então os caras foram lá para bater em Jesus novamente. Achavam que aquilo era manha. Muitos ali, daqueles soldados, não acompanharam aquela primeira sessão, aquelas primeiras 3 sessões de chibatadas que Jesus havia sofrido. Então já foram para ali achando que é manha, já continuaram batendo no Jesus. Eles só sabiam fazer isso, só sabiam bater. Para eles, era o animal que estava ali. Então, o cara, para fazer Jesus levantar, pegou a barba de Jesus com tanta violência e puxou que arrancou um pedaço da barba, cara. Saiu um pedaço da barba com pele, com tudo, entendeu? Aqui o cientista fala: então que Jesus caiu para trás, né? Com a cabeça batendo com a cabeça no patíbulo. Então ele fala aqui, ó. Puxou a barba de Jesus, levando uma mecha da barba. Mas com aquela porção da barba, o soldado arrancou também parte da epiderme e da capa interna da pele, deixando a descoberto, entre borbotões de sangue, as faixas fibrosas do músculo quadrado em sua zona direita. Então foi desse lado direito. Foi do lado direito que ele arrancou a barba. Com um dolorido lamento, o Galileu deixou cair a cabeça sobre o patíbulo,
presa de insuportável dor que devia resultar da perda de inúmeras papilas nervosas. Então, diz o cientista que aquilo doía muito. Quando ele arrancou aquilo ali, papilas nervosas que levavam para o cérebro, né, a sensação de dor. Então aquilo causou uma dor horrível. Mais uma vez, né? É importante registrar que entre os músculos órgãos violentamente desprendidos achavam-se os conhecidos como intérpretes da sensibilidade dolorosa. Receptores específicos para a dor que se ramificam em terminações nervosas livres e invadem os interstícios do epitélio cutâneo. Então é isso. Ele cita uma palavra aqui, intérpretes, né? Então, que enviavam aquela sensação de dor, né, para o cérebro e que era transmitida e que a pessoa sentia aquela dor. A dor é uma proteção. Você bota a mão no fogo, você tira, né? Porque senão você destrói sua mão. Então, a dor é uma proteção. Então, essas informações vinham dessas papilas, entendeu? Nesse caso aí da barba e tal. Então, sangue começou a correr novamente e até o calcanhar de Aquiles de Jesus, encharcando ali as sandálias. Então, mais ou menos 45 metros depois, eles saem na clareira, né? E encontram aquele grupo de saduceus. E o Arsênio segurando, Arsênio levava as plaquetas pregadas pendurada assim numa lança, né? Aquelas plaquetas que Pilatos tinha escrito. E eles olharam aquilo ali, Jesus Nazareno, rei dos judeus, não concordaram. Mandou parar a comitiva. Eles tinham uma certa autoridade lá no templo, mas eles tinham ali também soldados do templo, né? Os saduceus e tal. Então eles eram juízes e eram, de certa forma, respeitados. E a comitiva parou. Ele falou, nós não concordamos com isso, com o que está escrito aí, não. Tem que mudar isso aí. Aí Longino falou, não vou mudar nada. Isso aí foi escrito por Pilatos. Então nós vamos lá em Pilatos. Aí estava ali próximo, né? A fortaleza. Foram lá, falaram com Pilatos. E Pilatos foi redutivo. Não, o que eu escrevi está escrito e acabou. Eles saíram xingando Pilatos e tal. E ficou por aí. E a comitiva conseguiu e prosseguiu viagem. Detalhe importante. Com esse problema, daquele pessoal aguardando ali, o Longino achou que seria inconveniente, dessa vez, seguir com os prisioneiros pela via costumeira, a chamada Via Crucis, que passava por dentro da cidade, pelas ruas estreitas, pelo povo. Por que eles faziam isso? Para que aquela crucificação, aquela punição, aquele castigo que as pessoas viam as pessoas passando pela rua, apanhando o tempo todo, servisse de exemplo para que as pessoas, tomadas de medo, né, de terror daquilo ali, não fizessem não continuassem lutando contra a invasão, né, contra os romanos. E é para isso que eles faziam. Passavam no meio da multidão. Mas Longino achou que nesse dia, por ter Jesus e 2 zelotes, já com os zelotes era complicado. Porque o povo, né, sempre torcia para os zelotes, porque o povo estava preso, né? O povo estava sob domínio do domínio romano. Então, embora ninguém a maioria não tinha coragem, claro, só um grupo, né? Esse grupo de zelotes. Mas o povo torcia para eles, claro, escondido, na calada, mas torcia para eles. Então, sempre que tinha uma crucificação, geralmente zelote, era complicado. Eles jogavam pedra e tal, etc. Então mas como dessa vez tinha, além de 2 zelotes, o mestre Jesus, que era famoso lá na Galileia e ficou famoso também ali na periferia, porque
tinha ressuscitado Lázaro, etc. E tinha feito aquilo que fez lá no templo, então ele era um cara que ficou conhecido até por aquelas pessoas que estavam visitando ali Jerusalém naquela época. Bom, então Longino achou por bem desviar, mudar o trajeto, né? Mudar o trajeto e seguir por um caminho um caminho menor, mais curto. Então, o cientista diz o seguinte: Longino, um homem de grande experiência, pensou, sem dúvida, que a condução dos zelotes e do rei através das ruas da cidade, através da rua da cidade alta de Jerusalém, podia dar complicações para seus homens e para ele. Sensatamente, alterou então o caminho a que tradicionalmente vinha obedecendo esse tipo de procissão. Então ele fala que passava por essas ruas para servir de exemplo às massas e tal. Aí o cientista: nessa ocasião, insisto, o centurião decidiu-se por um caminho muito mais curto. E continua: sinto decepcionar a quantos acreditaram e continuam acreditando em uma via dolorosa, a palavra entre aspas, pelas estreitas ruas do bairro Alto. Nada disso. O centurião e os soldados se desviaram para o norte, entrando no poeirento caminho que conduzia a Cesareia e corria quase paralelamente ao vale do Tiropeon, ou Tirópeon. Hoje, abre aspas aqui, abre parênteses, desculpa, abre parênteses. Hoje, essa mesma via atravessa algo mais ao norte, a porta de Damasco, na muralha setentrional. Então, eles desviaram do caminho tradicionalmente percorrido por aquele tipo de sacrifício, né? Por aquela... normalmente eles faziam ali. Então, foi... Como não tinha... Aqui eu quero defender aí os evangelistas, né? Alguém colocou ali, que não tinha nenhum deles, né? Ali presente. João, que tinha acompanhado boa parte, ele também não estava presente, porque ele tinha ido buscar a mãe de Jesus. Então, ele era o único que vinha acompanhando Jesus desde a prisão, e também nesse momento ele não estava. Então, como era tradicional aquelas mortes, era corriqueira, então eles colocaram como que a Via Crucis tinha sido, como que Jesus tinha passado pelo mesmo lugar que todo mundo passava normalmente quando ia ser crucificado. Dessa vez não foi. Taxativo está aqui, pelo menos o que o cientista da Operação Cavalo de Troia diz no seu diário, e que o J.J. Benítez transcreve para o livro. Então eles seguiram. Aí Jesus cai de novo, uma terceira queda. Foi precisamente naquela curta ladeira, uma descida, aí Jesus se desequilibra e cai novamente. Então, com a boca aberta, ofegante e tal, o Filho do Homem apertou os dentes com toda a força dos músculos, voltaram a tender-se, produzindo uma perigosa contratura do esternocleidomastoideo. Contratura do esternocleidomastoideo. O cara era médico, falava essas palavras difíceis aí para mim, né? Desculpem aí. Seus olhos cerrados refletiam um firme desejo de vencer o peso do madeiro. Mas o esgotamento, a sede e a cada vez mais preocupante perda de sangue, calcula-se que ele tinha perdido cerca de 2 litros até aquele momento, o cientista fala. Então ele não conseguiu se levantar. Então o próprio Longino,
ajudado por outros soldados ali, subordinado, encarregou-se de soerguer o patíbulo, levantar o patíbulo junto com Jesus e tal. Então, olha aqui, diz que aquela descida tinha cerca de 745 metros, lá da fortaleza até ali, o local onde eles iam começar a subir. E o Gólgota estava a 755 metros acima do nível do mar. Então, a valentia de Jesus, a coragem e a determinação de seguir impressionava todo mundo, principalmente até mesmo o cientista. Então o cientista fala: não pude supiar um sentimento de admiração. Aquele homem, no declive de sua vida, era capaz de continuar, fosse como fosse, para seu próprio fim. Isso é valentia. Isto é valentia. Então ele fala que os braços e ombros, em determinado momento, não vou ler o resto aqui, não vou me adiantar, em determinado momento, o braço e os ombros haviam iniciado uma tetanização. O tétano, né? Vale dizer, um novo e pungente sofrimento, consequência da progressiva cristalização dos microscópicos cristais de ácido lático dos músculos. Abre parênteses. Esse processo de tetanização seria um dos mais rudes suplícios que o mestre deveria enfrentar durante os primeiros minutos da crucificação. Fecha parênteses. Então, eu quero dizer aqui também que o que me fez acreditar, depois desses quase 4 anos de estudos dessa saga Cavalo de Troia, foram esses detalhes. Eu analisava que ninguém, na minha opinião, ninguém teria condições de descrever esses detalhes que ele descreve, que eu já passei várias vezes em vários vídeos, detalhes minuciosos. Ninguém teria condições de fazer isso, por mais gênio que a pessoa fosse. Por mais gênio que a pessoa fosse, teria condições de descrever com minúcias essas coisas que o cientista colocou no seu diário. Só alguém que estivesse lá presenciando. Isso é a minha opinião. O próprio escritor, no seu livro terceiro, Cavalo de Troia, terceiro volume, ele diz o seguinte, aqui ó, na contracapa do terceiro volume, que eu faço questão de ler, porque esse é o momento. Muitas pessoas, após a leitura dos anteriores Operação Cavalo de Troia, me formularam a mesma pergunta, entre aspas, mas é verdade? Tudo isso é crível? Fecha aspas. E eu me vejo obrigado a repetir a única coisa que sei. 2 pontos. Que esses documentos existem. E que, ainda que alguns se empenhem em pensar o contrário, eu não possuo tanta imaginação. Desafio quem quer que o deseje a construir uma vida de Cristo tão rica de lógica, audácia e beleza. Não é tão simples inventar, entre aspas, discursos de Jesus de Nazaré, práticas inéditas e, o que é mais interessante, cheias de sabedoria. Ou esses 32 anos que os crentes designam como vida oculta, inventá-los. Claro, com dados, nomes, acontecimentos e circunstâncias coerentes. Em Operação Cavalo de Troia, eu sei, há de já algo mágico
e real, alheio a mim mesmo. Eu não fui senão simples instrumento. Em suma, e não me cansarei de insistir nisso, é o coração do leitor que deve sentir. Se essas narrações acerca de Jesus são ou não críveis. Que cada qual, portanto, no mais íntimo de seu ser, julgue e decida de acordo com os ditames de sua consciência. Essa jamais se equivoca. Então é isso, a nossa consciência não mente para nós. Porque a centelha divina está dentro de nós, dentro de cada um, dentro de cada ser vivo. Então, aquela verdade vem para você. E essa verdade eu tenho, depois de estudar durante todo esse tempo, e por isso eu estou aqui, dando meu tempo para transmitir esse conhecimento, que eu acho muito importante. Que alguém possa conhecer isso e analisar se acredita ou se não acredita, aí depende de cada um. Continuando. Então Jesus caiu de novo, e eles novamente bateram em Jesus, e agora foi umas pancadas mais violentas. Por quê? Eles usaram aquela bota deles que tinha um S em forma de cravos, né? Cravos em forma de S, que eles batiam com aquilo. E aquilo cortava. Era como se fosse a chuteira do jogador de futebol, né? Então ele fala aqui, ó. Encheram de pontapés o inerte corpo do Nazareno. Os cravos acima das solas foram abrindo novas feridas nas pernas e, suponho, em quase todas as áreas atingidas pelos pontapés. Rins, costelas e espádua. O pé esquerdo, o pé danificado, né, que tinha sido danificado lá por aquele grandalhão lá, Lucílio, né, que tinha dado uma pancada, uma chicotada muito forte, que tinha atingido o joelho dele e pronto. A partir dali, a perna esquerda ficou danificada e foi sendo judiada, foi judiando de Jesus o tempo todo. Bom, o pé esquerdo havia ficado voltado para a direita e um dos furiosos verdugos pisoteou-o por 2 vezes. No segundo impacto, a unha do dedo grande saltou inteira. É brincadeira, cara. É brincadeira. Quando faltava poucos metros para vencer o aclive, a força havia abandonado completamente o condenado, Jesus Cristo. Então ele havia perdido a consciência. Caiu desmaiado ali. E Longino veio e colocou o dedo na carótida e falou: ainda vive. Eles tinham uma preocupação muito grande que o condenado chegasse ao final e que fosse crucificado. A missão ali era levar o condenado à crucificação. Ele tinha que morrer na cruz. Ia ser judiado, ia apanhar e tudo, mas tinha que chegar lá vivo. Então essa era a preocupação deles. A missão deles só estaria cumprida se isso acontecesse, se o cara morresse realmente na cruz. Era a missão deles. Então ele ficou preocupado, mas tá vivo. Então pegaram Jesus no ombro, né? Levaram ele, pegaram ele e foram arrastando Jesus Cristo. Em certo momento sentaram Jesus lá, e aquele cara que estava carregando aquela sacola, tirou de dentro ali um cântaro, uma caneca, encheu aquela caneca e deu para Jesus. O cientista acha que era água, não teve condições de observar, de ver, de testificar, né?
mas acha que era água. Então, ele aproveitou que Jesus estava sentado, pediu Longino para chegar perto. Concordou e tal. Ele fez uma análise de Jesus. Ele era médico, sempre gostava de fazer essas coisas, sempre gostava de checar o estado geral de Jesus, né? Então, ao reparar melhor em sua boca, agachei-me ao lado de Longino, vi com espanto a dentadura do rabi estava rota. E agachei-me ao lado de Longino e, tocando com meus dedos os lábios inferior do Nazareno, deixei à mostra a dentadura. Um dos incisivos inferiores havia desaparecido. A outra estava reduzida a apenas uma parte. Aquela perda podia ser das quedas, né? Da primeira da quarta e da última queda, né? Então, vale dizer que ele sempre observava isso nas pessoas, principalmente a dentição, né? Então ele falou que Jesus tem uma dentição perfeita, tem uma dentadura branca e perfeita. E eles quebram, né? Quebrou com as quedas, né? Que caía de boca no chão. Então ele fala aqui que o olhar dele, o olhar do cientista, deve ter sido tão intenso e compassivo que adivinhou uma chispa de agradecimento na pupila de Jesus. A hipotonia ou brandura do globo ocular era tão evidente que me convenci da ocorrência de uma grave desidratação. Então, quando Jesus olhou para ele observou que Jesus estava desidratado. Ele já estava começando a ficar desidratado, né? Pelo olhar, pelo olho de Jesus, ele viu isso. Então viu também que a temperatura do lábio estava muito, ele botou a mão, né? Viu que estava muito elevada. Então, o cientista, sem poder se conter, ele não podia fazer isso. Mas ele sem poder se conter, ele fala aqui. Sem poder conter-me, comentei com o oficial o delicado estado do réu. E Longino, o comandante, né, ele comentou com Longino, saiu à busca de alguém, saiu dali, saiu naquele momento. Então chegaram as mulheres, Jesus está sentado, né? Chegaram as mulheres para ver Jesus e foram impedidas, né? Mas chegaram perto de Jesus, foi chegar lá perto dele, tocar nele e tal, mas chegaram perto. Aí Jesus se dirige a elas, no esforço sobre-humano, ele fala: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai mais por vós mesmas e por vossos. Então o vento golpeava, né, os mantos das hebreias, que não cessavam de soluçar. E Jesus, após uma breve pausa, acrescentou: minha missão está quase cumprida. Logo irei para meu Pai. Mas a época de terríveis males para Jerusalém não fez senão começar. Os calafrios se agravaram e Jesus, no último esforço, concluiu: verei chegar o dia em que direis, abre aspas, benditas as estéreis e aquelas cujos seios não amamentaram seus bebês. Fecha aspas. Nesse dia pedireis as rochas que caiam sobre vós, para livrar-vos do terror de vossas atribuição. Ele estava aqui prevendo, né,
o que ia acontecer no ano 70, com a destruição de Jerusalém, né? Ele estava prognosticando isso. Então, uma delas conseguiu através deu uma moeda para o soldado para entregar uma coisa a Jesus. E mostrou o que era que ela ia entregar a Jesus. Mas deu a moeda para o soldado deixou que ela fosse. E ela se ajoelhou ali no manto de Jesus, nos pés de Jesus, e conseguiu colocar 3 passas, chamada de passas de Corinto, uvas, né? Que Jesus gostava muito. Ele sempre pedia para o garoto, né, o João Marcos, para pegar para ele passas de Corinto. E ela coloca as 3 passas de Corinto na boca de Jesus. Então, nessa hora, o soldado pede para a mulher sair, para a hebreia sair, né? E chega o Longino com um homem. Naquela hora que ele viu que Jesus não tinha condição mais de carregar o patíbulo, ele saiu para procurar alguém e trouxe um homem. Então o cientista fala: viu se aproximar Longino, junto a ele achava-se um homem corpulento, dos seus 50 anos, de pele branca, ainda que ligeiramente citrina. Era branco, mas estava meio avermelhado, né? A pele estava meio avermelhada. Citrino quer dizer cítrico, né? De limão. Mas o texto aqui, no texto, quer dizer por fora, né? O limão por fora. Maduro, limão galego, por exemplo, né? Maduro, vermelho. Essa é a cor que ele então, o cara era branco, mas estava bem avermelhado. Era bem avermelhado. E era citrino, né? Que ele chamava aqui. Ligeiramente citrina, a cor levado para o vermelho. Então o cara se cobria com um turbante e sua roupagem se diferenciava da comum dos hebreus por causa de cor esverdeada, brilhante, muito folgada e recolhida nos meios das pernas. Eram essas calças tipo os gaúchos, né? Aqui no Brasil, os gaúchos usam essas calças folgadas assim. Acho que era mais ou menos isso. Então, pelo que o cientista fala, ele só falava grego e muito mal. Então, lá, quando Jesus estava na cruz, esse Simão de Cirene, né? Ele ficou ali para ver, por curiosidade, para assistir a crucificação e tal, e o cientista aproveitou para conversar com ele. Então ele fala aqui, ó, chamado Simão, natural de Cirene, um país situado então ao norte da África, entre o Egito e a Tripolitânia. Então ele diz o seguinte, que ele tinha vindo para a festa, que ele era judeu, ele tinha vindo para a festa, mas não tinha encontrado nenhuma vaga nos albergues, né, existente ali. Então o que ele fez? Ele montou um acampamento próximo do palácio, né, do templo. Então ele montou um acampamento ali e estava ali naquele meio, né, quando o Longino foi lá e olhou por ser uma pessoa forte, né, chamou ele, obrigou ele a vir, e ele pegou e foi ajudar a Jesus. Aí foi ele que carregou o patíbulo até o final lá. Então o cientista diz que Marcos 15, 21, erra quando afirma que ele voltava do campo. Então não era isso, ele estava ali acampado, ele não vinha do campo, ele estava acampado ali, porque não tinha lugar para ele ficar, não encontrou lugar para ele ficar nos albergues. Então ele leva então futuramente, está na história,
que ele, bem mais tarde, ele começa a pregar, né, as mensagens de Jesus, começa a pregar esse evangelho, né, as mensagens de Jesus, e também os filhos dele, Alexandre e Rufus, seguem também essa tradição, essa ideia do Pai, né, e seguem falando do evangelho da mensagem de Jesus, né? Então, depois que o Simão de Cirene, né, pega o patíbulo e leva, 2 soldados pega Jesus, bota o ombro deles, um pela direita, pela esquerda, bota o ombro dele nas costas aqui e leva Jesus, né? Então, movendo a perna com dificuldade, ele vai, né, seguindo ali com eles, apoiado, né, nos 2 soldados. Chega ao pé do Gólgota. Então, eles transcorreram 480 metros, quase meio quilômetro, né? Desde a fortaleza até ali. E eram 12 horas e 30 minutos da sexta-feira, 7 de abril do ano 30 do século I. Eu paro meu vídeo aqui. Eu tinha a intenção de fazer vídeo mais curto possível, mas realmente esse não teve jeito. Já passa de 46 minutos, mas eu paro por aqui e agradeço a sua audiência. E eu dei uma informação errada no vídeo passado, dizendo que para se inscrever tem um botão vermelho do lado direito. Não é. O botão vermelho é no lado esquerdo do seu vídeo. Tem um botão vermelho aí, inscrição. E você inscrever-se, mais ou menos isso. É só clicar ali, você se inscreve. E no positivo, você dá o seu like, dizendo que gostou do vídeo, que é muito importante se você falar isso, porque o YouTube vai reconhecer que esses vídeos são bem aceitos, né? E é bom para o meu canal. E é bom para você, porque eu vou continuar postando vídeos, né, sobre esse assunto. São 9 volumes. E é claro, os assuntos não serão longos nos próximos capítulos, porque os próximos livros, né, volumes, que o principal é o livro número 1, que fala desde o início, como tudo começou, até a crucificação, que realmente muito extenso. Então eu estou agora esse vídeo é o do número 27, é o 27º vídeo, né? E serão muitos, serão talvez cerca de 40 por aí, mas serão vídeos mais curtos. Eu vou tentar fragmentar o máximo que eu puder para que não fique cansativo. Esse não tinha jeito, por mais que eu tentei diminuir, mas não foi possível. De qualquer maneira, eu agradeço toda a sua atenção e que a paz esteja convosco. Muito obrigado.